Boa tarde, tudo bem com você? É muito bom a gente poder estar reunido aqui mais uma vez, mais um sábado, para cantar, para abrir nosso coração em oração e também para ouvir a palavra de Deus, para que a gente possa conversar sobre a palavra de Deus e tentar aprender como a gente pode ser um ser humano mais semelhante a Jesus Cristo, né? A gente está na série Sabedoria há algumas semanas, a gente já passou pelo livro de Provérbios, já passou também pelo livro de Eclesiastes. Hoje a gente chega no livro de Jó, a gente vai ter ainda uma sequência na semana que vem com o Cântico dos Cânticos, Jesus como sabedoria, para encerrar a série, e você está convidado não só a acompanhar hoje, mas nas próximas semanas também para ver o desdobramento dessa série aqui. O livro de Jó, ele é um livro muito complexo, ele não é só pesado, porque é uma história muito difícil, mas ao mesmo tempo, ele tem uma característica que eu acho que torna ele um pouquinho mais difícil da gente acompanhar. A gente tem, quando abre o livro de Jó, os primeiros 2 capítulos narrativa, no final narrativa, e depois a gente tem poesia e uma série de falas e respostas. Então, Jó fala uma coisa, aí os amigos de Jó falam algo em resposta àquilo, tentam corrigir Jó, e Jó fala outra coisa, e aí fica um negócio que meio que vai e volta e muda, e depois Jó fala, não, eu não disse exatamente aquilo, eu disse outra coisa, e se você pegar e tentar ler numa sentada só o livro, você vai entender melhor o que eu estou dizendo. Mas, o livro de Jó, ele é reconhecido por ter também alguma relação com a sabedoria, e você, se depois quiser ler com atenção, no capítulo 28 do livro de Jó, existe um louvor à sabedoria, um capítulo inteiro destinado a isso. Mas só que diferente do livro de Provérbios, que fala que a sabedoria está acessível, ela é como uma mulher que faz um banquete e convida todos para sentar à sua mesa, para que ela possa falar as palavras de sabedoria, para que alguém possa absorver essas palavras de sabedoria. No livro de Jó, que é um contexto onde a pessoa está enfrentando um sofrimento profundo, a sabedoria não está tão facilmente acessível. No capítulo 28 vai dizer que Deus escondeu a sabedoria e não há quem ache. E as pessoas não conseguem encontrar para viver uma vida boa. E isso combina plenamente com a situação de Jó. Mas a gente vai então, na mensagem de hoje, tentar ter um panorama geral do livro. Eu vou fazer alguns recortes específicos para a mensagem que eu quero trazer, obviamente. Mas a pergunta que vai guiar então a nossa reflexão, tenta colocar ela na sua cabeça enquanto a gente vai lendo os textos bíblicos. A pergunta é essa daqui: que tipo de sabedoria é encarnada nesse exemplo de Jó? De como ele experimenta o sofrimento do início, quando ele vocifera contra a situação que ele está experimentando, e depois no final também. Que tipo de sabedoria a gente pode encontrar encarnada no exemplo de Jó? E quando a gente abre o livro, logo no capítulo 1, no verso 1, a gente tem a primeira descrição de quem é esse homem, e a gente percebe que Jó de fato é um modelo, por isso que a gente tem que tentar aprender alguma coisa dele. O texto diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Claro, se a gente fica com o verso, a gente já fala, poxa, realmente Jó era uma pessoa fantástica. Aí segue os versos, além dele ter essas características de ser uma pessoa moral, ética, conhecida, o cara era extremamente rico, honrado na sociedade. Mas quando a gente coloca essa descrição inicial de Jó com outros personagens na Bíblia, a gente vai ver com quem Jó está sendo equiparado. Então, a primeira descrição é que ele é justo e íntegro. E essas duas palavrinhas juntas só aparecem para mais um personagem na Bíblia: o rei Davi. Simplesmente o rei exemplar na Bíblia, o paradigma de rei na Bíblia. A gente conhece a história de Davi, sabe? Que dizer que ele era justo e íntegro é um negócio que, ok, Deus está sendo bondoso. Mas ele está sendo colocado em pé de igualdade com essa figura, o rei Davi, o principal rei, o modelo para os reis. Logo depois a gente tem então a descrição de que ele temia a Deus. E você lembra em Gênesis a primeira vez que aparece essa expressão de alguém que temia a Deus? Agora eu sei que temes a Deus. Alguém lembra? Abraão, alguém disse Abraão. No final da narrativa de Abraão, do seu ciclo dentro do livro de Gênesis, né, ele começa a sua caminhada de fé em Gênesis 12, no capítulo 22, naquele episódio com Isaac, Abraão
ele está disposto a cumprir a palavra de Deus até o ponto de sacrificar o seu próprio filho. E aí, quando ele levanta o cutelo, vem um anjo do Senhor que interrompe isso e diz: agora eu sei que você teme a Deus. Mas olha a diferença. Enquanto Abraão precisa de toda uma jornada para lá na frente Deus dizer que ele era alguém que temia, Jó, na primeira descrição que a gente tem dele, no início da jornada dele, ele já é alguém que teme a Deus. Ou seja, ele é um Abraão melhorado. Ele tem mais consciência que Abraão, ele sacou primeiro. E outra coisa, não só temia a Deus, mas ele também se desviava do mal. E quem esteve aqui quando eu fiz o sermão sobre provérbios e sabedoria, eu trouxe para vocês que, de acordo com o livro de Provérbios, o ser humano ideal é aquele que teme a Deus e se desvia do mal. Aquele que ouve as palavras de Deus e procura se desviar do mal. E é basicamente as mesmas palavras do livro de Provérbios que a gente encontra aqui em Jó. Então Jó é o tipo perfeito de ser humano. Ele é o ideal. Ele é o sábio. Ele é a pessoa bem-sucedida em tudo que faz. Ele é a pessoa moral e eticamente exemplar. E tudo vai bem para Jó. E eu vou dizer para vocês, não só isso, ele não faz só o que seria exigido de uma pessoa decente. Jó vai além. Porque os filhos, de vez em quando, eles se reuniam para fazer alguns banquetes, e aí ao final desse ciclo de banquetes, o que Jó fazia? Ele oferecia holocaustos pelos filhos, caso eles tivessem pecado no seu coração. Então Jó vai além de toda a exigência, além do que era esperado dele. Então, ele extrapola toda a concepção que a gente poderia ter do que é uma pessoa sábia, uma pessoa exemplar. Mas aí acontece o seguinte, isso acaba sendo uma coisa que para Jó não se torna numa boa consequência, porque quando a gente segue a história, Deus vai olhar e vai falar: olha, Satanás, você viu meu servo Jó? É alguém que teme, é justo e íntegro, e olha, nada acontece, ninguém na terra é semelhante a ele, e nada faz ele deixar de ser assim como ele é. E aí começa então uma coisa que a gente, uma disputa que a gente conhece bem a partir da história, e Satanás então ele lança uma pergunta em resposta para Deus, que faz com que então agora a sorte de Jó mude. E a pergunta que Satanás faz é esta: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Será que não é porque você, Deus, cercou ele de proteção, de bênçãos, etc? Será que não é por isso que ele teme a você? Agora, é possível que Jó, ele tema você por quem você é? E a palavra em hebraico vem de Hanan, que é graça. Será que Jó é capaz de amar ou temer a Deus gratuitamente, sem esperar nada em troca, sem motivos? E eu estendo essa pergunta: será que é possível para um ser humano amar a Deus ou temer a Deus sem motivo, sem esperar nada, gratuitamente? Essa é a pergunta que guia então agora. E então a gente sabe, Jó vai começar então agora a enfrentar várias tragédias, né? Uma seguida da outra, que faz com que a sua condição de uma pessoa honrável passe a ser excluído da sociedade. Porque de uma pessoa abençoada todo mundo quer estar perto, mas de alguém que está recebendo as maldições na sua vida, quem está perto? Vai que cai em mim, né? Melhor ele ficar meio afastado, deixa ele lá. Eu vou ficar perto de quem está indo bem na vida, né? O fato é que Jó, mesmo sendo esse modelo, mesmo sendo alguém que teme a Deus e se afasta do mal, ele não é alguém que consegue se afastar do mal 100%, o mal o alcança mesmo assim. E aí então a gente começa... deixa eu só encerrar esse ciclo no final do capítulo 2, tanto no final do capítulo 1 quanto no capítulo 2, apesar de Satanás ter colocado Jó à prova, nas duas vezes que ele responde dizendo: olha, primeiro, eu nu vim para esse mundo e nu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Não vou maldizer o nome de Deus. E aí depois, quando ele está com as feridas por todo o corpo, chega a mulher de Jó e fala: Jó, você ainda conserva sua integridade, amaldiçoa teu Deus e se entregue, expire, morra. E aí Jó fala: não, Deus me deu aquilo que é bom, Deus me deu aquilo que é mal. E em nada disso Jó pecou contra o Senhor com seus lábios. E até aqui, a gente fala: caramba, Jó realmente é um cara que ele não negocia, é impressionante. O coração e a cabeça dele estão alinhados 100%
na fidelidade a Deus. Ele não vai ceder 1 milímetro, 1 inchizinho sequer de terreno, para dúvida, para o questionamento, para nada disso. Ele consegue receber de Deus todas as coisas, aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Mas aí vem então o capítulo 3 e a primeira fala de Jó, e eu vou ler só os primeiros versos, para não pesar o clima, porque não é uma coisa simples. Capítulo 3, os versos 3 e 4 diz assim: depois disto Jó passou a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. E Jó disse: pereça o dia em que nasci, a noite em que se disse, foi concebido um homem, que aquele dia se transforme em trevas, e Deus lá de cima não se importe com ele, nem resplandeça sobre ele a luz. Imagine se no momento de oração alguém chega e faz uma oração dessa aqui. A gente ia dizer amém? O que a gente ia pensar dessa pessoa? Essa pessoa está mal com Deus. Não é possível, ela está fazendo alguma coisa de errado. Por que ela está com raiva? Por que ela está com raiva de Deus? Por que ela está externalizando uns sentimentos que, poxa, a gente não fala isso para ninguém. Deus é bom, né? Deus é maravilhoso, Ele é maravilhoso com todo mundo, a gente tem que ser grato a Deus. Mas Jó ousa dar nome para os seus sentimentos, dar nome para os seus desejos, e o desejo de Jó agora não é uma coisa, sabe, agradável. Eu desejo que o meu dia se transforme em noite, e que o meu dia do nascimento seja revertido agora no dia da minha morte. Pesadíssimo. Mas esse é o sentimento de Jó. E os amigos de Jó, a gente sabe muito bem, eles chegam, começam a ouvir as palavras de Jó, e durante 7 dias eles ficam em silêncio. Mas só que quando eles começam a ouvir o que Jó tem a dizer, os sentimentos que ele tem a expressar, aí eles não conseguem se controlar. Eles falam: não, a gente precisa corrigir Jó, a gente precisa orientar Jó, ele está mal, e agora a gente vai colocar ele de novo nos trilhos. E aí então vem a primeira fala de Elifaz. Eu não vou passar por todos os diálogos, eu vou só mostrar para vocês a nível de comparação, só o diálogo entre Elifaz e Jó. Porque Elifaz, ele representa muito bem algo que a gente já tratou aqui na série, que é o livro de Provérbios. A gente já viu no livro de Provérbios que existe uma ordem moral que rege o universo. Existe uma relação de causa e efeito. Você vai colher aquilo que você plantou, e isso é sabedoria, não é? Mas agora então, Elifaz tem a sua primeira fala. Ele vai falar 3 vezes no livro, no capítulo 4, no capítulo 15 e no capítulo 22. E a primeira fala dele aparece então no capítulo 4, verso 8. E veja só se não parece, se tem semelhança com o livro de Provérbios. Verso 7 e 8, perdão. Pense bem, será que algum inocente já chegou a perecer? E onde os retos foram destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles colhem. Então veja só, Jó colheu o mal, e o cara chega com uma fala dessa. Jó, vou te falar, daquilo que eu conheço, do que eu já vi, aqueles que lavram e semeiam o mal, colhem o mal. Em outras palavras, o que ele está dizendo para Jó? Você está sofrendo por um motivo, e esse motivo é: você merece, e você merece porque você plantou alguma semente ruim. Palavras de conforto, né? Um pouquinho mais à frente, no verso 17 e 18, Elifaz vai dizer: bem-aventurado é aquele a quem Deus disciplina, portanto não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a faz sarar, ele fere e as suas mãos curam. Isso aparece quase que com as mesmas palavras em Provérbios 3:12, onde Salomão vai dizer que Deus disciplina a quem ele ama. Então, ele está reproduzindo um tipo de sabedoria que a gente também reconhece. Eu consigo me identificar nas palavras de Elifaz. Olha, Deus ele ama, ele cuida, ele disciplina como um pai disciplina o seu filho, então você tem que prestar atenção, busque a sabedoria. Mas aí então Jó vai fazer a resposta dele. No verso 28, no capítulo 6, verso 28 a 30, Jó diz assim: agora, pois, meus amigos, tenham a bondade de olhar para mim e vejam que eu não estou mentindo na cara de vocês. Por favor, mudem de parecer e que não haja injustiça. Mudem de parecer e a justiça da minha causa triunfará. Há iniquidade em meus lábios? Será que a minha boca consegue discernir coisas perniciosas? Ou seja, Jó está dizendo: gente, mudem a maneira como vocês estão olhando para mim.
Eu estou sendo sincero com vocês, eu não fiz nada. Não fiz nada. E essas coisas me sobrevieram. Mas o que começa, né? Ele faz como, Jó, você deve ter feito alguma coisa. Porque o mundo funciona dentro desse sistema. Você planta e você colhe aquilo que você plantou. E não tem como fugir disso. Nenhuma experiência humana foge disso, Jó. Você não é exceção. E lá na frente, no capítulo 22, a gente tem então mais uma fala de Elifaz, onde ele vai deixar mais claro aquilo que estava meio que escondido nas palavras do capítulo 5. No capítulo 22, do verso 4 a 7, Elifaz vai dizer: ou será, Jó, que é por causa do seu temor a Deus que ele, Deus, o repreende ou entra em juízo contra você? Não é fato que é grande a sua maldade e incalculável a sua iniquidade? Porque sem motivo você exigiu penhores do seu irmão e despojou das roupas os que estavam seminus? Você não deu água ao cansado e ao faminto, você se recusou a dar pão. A terra pertencia ao homem poderoso e só os privilegiados moravam nela, mas você despediu as viúvas de mãos vazias. O que a gente ouviu sobre Jó no início? Jó era alguém que oprimia o próximo? Jó era alguém que era eticamente alguém que desconsiderava o pobre, o órfão e a viúva? Em nenhum momento você vê Jó ou o narrador dizendo que Jó tinha um mau procedimento em relação ao próximo. Mas ele fala, Jó, só pode ser uma coisa, você está ocultando no seu coração pecados, e agora eu vou começar a nomear pecados que você está cometendo, para ver se você cai na real, e você se curve diante da minha razão, da minha argumentação. Porque o mundo, Jó, funciona num sistema de crime e castigo, de punição e bênção. E cada um recebe aquilo que merece. E aí, vem no versos 21 e 22, outra descrição que eu acho triste, mas fantástica. No verso 21 e 22, continua dizendo: portanto, Jó, reconcilie-se com Deus, viva em paz com Ele, e assim lhe sobrevirá o bem. Se você se voltar para Deus, Ele vai se voltar para você. Jó, você está afastado, você está em pecado, alguma coisa está acontecendo, porque essas coisas não acontecem de graça. E aí vem o verso 22 que diz: aceite a instrução que vem da boca de Deus e guarde as palavras dele no seu coração. Aceite a instrução, aceite a Torá, aceite a palavra de Deus, Jó. E aí vem a resposta de Jó, no capítulo 23, dos versos 10 a 12, em que Jó diz: Deus sabe o meu caminho, e se ele me provasse, eu sairia como ouro. Os meus pés seguiram as suas pisadas, pisadas de Deus. Eu guardei o seu caminho e não me desviei dele. Jó está mantendo aquilo que foi dito sobre ele no início. Jó era alguém que se desviava do mal. E Jó, aqui na metade do livro, ele está dizendo: gente, eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu continuo me desviando do mal. Isso não é a razão pelo qual isso tudo está acontecendo comigo. Do mandamento dos seus lábios nunca me afastei, e eu escondi no íntimo as palavras da sua boca. Ou seja, ele está tentando fazer Jó caber dentro do quadradinho. Tem uma forma. Jó, eu vou amassar você aqui dentro. É para o seu bem. Porque eu quero que você entenda e se curve diante da moral de todas as coisas, da ordem de todas as coisas. Existe uma justiça, Jó, a qual você precisa se curvar. Mas quando a gente olha o diálogo de fora, a gente vê, caramba, quão fora de sintonia esses caras estão. Eles estão citando textos bíblicos, eles estão usando a palavra de Deus, mas eles não conseguem discernir. Não bastasse essa resposta de Jó, Jó vai ter que responder mais muitas outras acusações. Todos seus amigos se transformam em acusadores, e Jó, em algum momento, ele vai dizer que os seus amigos o enganaram, porque eles pareciam ser uma torrente no deserto. Mas quando o sol se levanta, a torrente secou, e Jó ficou com sede, sem ter mais água para beber. É assim que ele compara os amigos dele. E olha que a missão deles era vir consolar. Vieram para acabar com a amizade, né? Chega no final, Jó não tem só um diálogo com esses amigos. Deus vem para falar com Jó. Então, no capítulo 38 até o capítulo 41, a gente vê essa fala
de Deus para com Jó. E a primeira fala de Deus, ela é dizendo: Jó, se prepara, você fez um monte de pergunta, você falou bastante coisa, mas agora eu vou falar e eu quero que você me responda. E aí então Deus começa a fazer um monte de perguntas. Jó, onde você estava quando eu criei as coisas? Onde você estava quando eu criei o trilho, o caminho que a luz iria trilhar e que as trevas iriam trilhar? Quando eu fiz as coisas da criação, você já era nascido, me diz, como que eu fiz tal coisa? Como que eu fiz aquela outra coisa? E Jó, naturalmente, não tem nada que responder. E é isso que ele vai dizer. Deus termina a fala, Jó fala: Senhor, eu coloco minha mão na boca, eu não tenho mais o que dizer. Mas aí vem uma segunda fala de Deus. Deus fala: não, você vai se levantar, eu vou falar e você vai me responder. Jó, onde estava você quando eu lancei os fundamentos da terra? Jó, você está falando bastante coisa, mas o que você sabe sobre o mundo? O que você sabe sobre a vida? O que você sabe sobre como eu ajo, como eu atuo? E aí então a gente tem, no final do capítulo 42, quer dizer, no início do capítulo 42, a segunda resposta de Jó. E a gente vai ler aqui do verso 3 em diante. O verso 3 diz assim: Tu perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste, escute porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E eu sei que esse trecho, ele, especialmente pela tradução que a gente tem, ele dá uma impressão sobre o que acontece após esse diálogo entre Deus e Jó. E qual que é a impressão que dá? De que Deus vem para mostrar que Jó está errado, e Jó entende que ele está errado, e ele se arrepende e se reclui. Ele fala: não, peraí, eu falei do que eu não entendia, eu me arrependo no pó e na cinza, é isso. Mas quando a gente segue o texto, a partir do verso 7, não parece que Jó está errado, e Deus mesmo diz que Jó não está errado. Vamos ler comigo, verso 7 em diante. Depois que o Senhor falou essas palavras a Jó, o Senhor também disse a Elifaz: a minha ira se acendeu contra você e contra os seus 2 amigos, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Agora peguem 7 novilhos e 7 carneiros e vão até o meu servo Jó, para que ele ofereça o holocausto em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não trate vocês segundo a falta de juízo de vocês. Porque vocês falaram a meu respeito, não falaram a meu respeito, o que é reto, como o meu servo Jó falou. Então Elifaz, Bildade, Zofar foram e fizeram o que o Senhor havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Veja só, vocês veem que não encaixa? Por que Jó tem que se arrepender de algo que depois Deus vai dizer: Jó estava certo o tempo todo, vocês estavam errados, mas Jó esteve certo. E tem uma questão de tradução, e vários comentaristas, não é coisa da minha cabeça, vários comentaristas mostram que essa tradução não é realmente a melhor, porque o verbo naham, de se arrepender, que é quando aparece aqui no verso 8, por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza, ele aparece mais 3 ou 4 vezes no livro de Jó, e nenhuma ocasião é no sentido de arrependimento, mas no sentido de consolo, conforto. E a ideia de eu me abomino, no hebraico, no original, não tem o me, só aparece eu refuto, eu abomino. E pelo contexto das palavras de Jó, faz mais sentido a gente entender que Jó está retirando as acusações e dizendo: eu realmente falei daquilo que eu não sabia, por isso o meu conforto está em entender que eu sou pó e cinza. Fez sentido para vocês? O meu conforto está em saber que eu sou pó e cinza, de que Deus se manifestou para mim, e eu entendi a diferença. E tudo que eu falar, eu vou falar de coisas que eu não sei. Existe uma ruptura quase que completa entre como Deus age e como eu enxergo. Então agora eu reconheço o meu lugar, eu sou pó e cinza. Sou pó e cinza. Então não há do que se arrepender. Jó falou daquilo que é certo. Quem tem que se arrepender são os outros. Os outros precisam oferecer holocaustos e sacrifícios. E olha como é interessante como o livro começa e como o livro termina. Jó oferece sacrifício caso os filhos tenham pecado, em favor de seus filhos.
e agora ele precisa oferecer sacrifícios em prol dos amigos que o acusaram o tempo todo. Tem um momento, inclusive, que Jó vai dizer assim, ó, vocês precisam ficar satisfeitos do tanto que vocês estão me devorando. Parem. Vocês estão me comendo vivo. Parem. E agora chega Deus e fala, Jó estava certo. E se vocês querem redenção, vão falar com Jó, porque eu não escuto vocês. E aí eles vão lá então falar com Jó. E aqui a gente volta para a pergunta que a gente fez no início. Que tipo de sabedoria a gente vê encarnada em Jó? Essa pessoa exemplar, esse modelo, que permanece do início ao fim, uma pessoa exemplar e modelo. Mesmo que ele vocifere as suas dores, os seus sofrimentos, Jó nunca deixa de temer Deus e de falar aquilo que é certo. Da perspectiva divina. Tem algumas coisas que eu acho que são importantes, mas a primeira delas, que a gente pode identificar, Jó exemplifica um tipo de sabedoria que vai além desse sistema de recompensa ou punição, que vai além desse sistema de que tudo que acontece é porque você plantou. E vocês entendem o que eu quero dizer? É nítido que existe uma sabedoria, você colhe aquilo que você planta. Mas também é nítido, a partir do livro de Jó, que nem sempre é assim. Vocês estão comigo? Nem sempre é assim. E se a gente quiser que seja sempre assim, a gente vai fazer isso sempre em detrimento das pessoas. A gente vai sempre ter que amassar as pessoas para elas caberem dentro disso. E se o livro de Jó ele contribui para alguma coisa para a sabedoria, é de entender que o nosso conhecimento sobre as coisas é semelhante ao de pó e cinza. E, portanto, a gente tem que ter um pouco mais de paciência e de calma, antes de querer decifrar o universo, decifrar a vida das pessoas, resolver a vida das pessoas. Agora, uma outra implicação disso é que Jó, ele recebe aquilo que ele não mereceu, certo? Ele fez alguma coisa para merecer o sofrimento dele? Não. E quando chega no final, Jó, ele poderia escolher fazer algo diferente. Ele fala assim, olha, eu estou sofrendo injustamente. Eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou fazer aquilo que é justo. Essas pessoas falaram mal de mim, sabe o que eu vou fazer com elas? O que é justo fazer com quem fala mal de mim? Essas pessoas plantaram o quê? Plantaram calúnias. Essas pessoas plantaram acusações falsas. Sabe o que eu vou dar para elas? Uma disciplina, uma sentença. Eu vou dar para elas aquilo que elas merecem. Essa era uma das escolhas que Jó podia fazer. Mas Jó não vai por esse caminho, porque ele está rompendo com esse pensamento. E Jó, ele dá para os seus amigos aquilo que eles não merecem. Intercessão. Perdão. E ao fazer isso, Jó repete o exemplo do próprio Deus, porque Deus, quando pede para os seus amigos, os amigos de Jó fazerem um sacrifício, ele fala, façam sacrifícios para que eu não trate vocês segundo a tolice de vocês. Então, quando Jó, ele decide oferecer gratuitamente intercessão por aqueles que fizeram mal para ele, Jó está imitando o próprio Deus, e por isso que ele fala aquilo que é certo. Porque o compromisso primário, já que Jó não entende muita coisa, não é a busca por discernir exatamente o que Deus quer, mas é imitar quem Deus é. E nisso Jó permanece exemplar, porque ele faz aquilo que Deus faz. E eu nem preciso dizer, e com isso a gente vai encerrar, que quando Jó reconhece a sua falta de conhecimento e oferece perdão, a gente consegue lembrar de uma outra cena, de uma outra pessoa que acho que exemplifica um pouco de sabedoria para nós. No Evangelho de Lucas, quando Jesus está na cruz, e está lá as pessoas o acusando, dizendo para ele descer da cruz, cuspiram no seu rosto, Jesus ele faz uma oração ao Pai. E a oração que Jesus faz é, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, de braços abertos na cruz, ele não dá para aquelas pessoas que estavam fazendo com ele
aquilo que elas mereciam. Mas Ele oferece graça, perdão. E isso é sabedoria. Sabe, queridos, é claro que a justiça é um atributo de Deus. A gente sabe disso. Deus é justo, justo juiz. Mas, antes de justiça, a Bíblia define Deus por um outro atributo. Deus é amor. E o amor não é baseado em recompensa, em punição. O amor é um ato livre, gratuito de Deus. Deuteronômio 7 fala que Deus escolheu Israel porque Ele se afeiçoou e Ele escolheu amar. Eu sei que muitas vezes na nossa vida religiosa, na nossa experiência religiosa, a gente usa essas lentes do que eu fiz para merecer, para ler a nossa vida e para ler a vida das pessoas ao nosso redor. E embora haja alguma sabedoria nisso, o que o livro de Jó nos ajuda a visualizar é de que existe algo além desse sistema, que se chama a gratuidade do amor. Se você pergunta para mim, Luciano, você é capaz de amar Deus sem motivo? Gratuitamente? Você é capaz de amar as pessoas sem motivo, sem esperar nada em troca? Gratuitamente? Eu vou dizer para você, não faço ideia, não sei. Mas se você perguntar para mim se eu desejo com todo o meu coração. Vamos orar. Querido Deus e nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque através do exemplo de Jó, a gente pode aprender a aspirar, desejar por algo muito mais profundo do que fórmulas que resolvem a nossa vida e a vida das outras pessoas. Obrigado, Deus, porque a sabedoria humana é loucura diante dos Teus olhos. Obrigado, Senhor Deus, porque o que nós temos a fazer é temer a Ti, dentro da nossa condição de pó e cinza, sem orgulho, sem vaidade, sem achar que encontrou as respostas, mas que a nossa condição diante de Ti e das pessoas seja de um coração aberto, de braços abertos, para que a gente não perca de vista, Senhor Deus, como viver semelhante a Jesus Cristo aqui nessa terra. Nós confiamos de que a sabedoria, embora seja muitas vezes escondida de nós, mas ela é revelada de alguma forma em Jesus Cristo, no Seu amor, no Seu perdão, na Sua graça. E nós queremos ser pessoas que saibam discernir com o coração de Jesus, com um coração generoso, com amor pela verdade, com amor pelas pessoas. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a cultivar bons olhos, que o Senhor nos ajude a nos colocar no nosso lugar. Nós não sabemos nada. Nossas certezas e convicções estão prontas para serem desmanchadas numa única aparição Sua. Portanto, ó Deus, que a gente se agarre naquilo que é perene, eterno, que é o Teu amor e a Tua graça. Sê conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.